Um bom dia, irmãs e irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz. Já começo desejando, e ao findar também farei, um feliz e abençoado Dia das Mães, a todas as mães que estão aqui, para todas as mães que nos acompanham pelo YouTube, para todas as mães de todo o planeta, seja em qual plano for, no plano físico, no plano espiritual. Vamos dar início à reunião no dia de hoje e vou pedir para a Mirella fazer a prece inicial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Antes de fazer o estudo do livro Vinha de Luz, tive tendo uma conversa com o Ronaldo, nosso irmão que participa aqui conosco por tantas vezes, e por ele pede perdão por não estar podendo participar neste momento das reuniões, em ocasião de alguns trabalhos, de algumas, vamos dizer assim, né, de alguns compromissos que o estão impedindo. Ronaldo, fique tranquilo, na hora que der tudo certo, você volta aqui e continuamos os nossos estudos, como sempre façamos aqui nos dias de domingo, tá? O estudo nosso é do livro Vinha de Luz, livro onde o médium Chico Xavier, através do espírito de Emmanuel, o seu mentor, vem trazendo lições valiosas, lições que retiram contextos do Evangelho e esmiuça e detalha para nós nesse campo do aprendizado contínuo. E a lição de hoje é a de número 33. E ela tem o título de Vê, pois. Vê, pois, que a luz que há em ti não seja trevas. Jesus, Lucas, capítulo 11, versículo 35. A ciência e a sabedoria, inteligência e conhecimento, intelectualidade e luz espiritual. Geralmente, todo homem de raciocínio fácil é interpretado à conta de mais sábio, no entanto, há que distinguir. O homem não possui ainda qualidades para registrar a verdadeira luz. Daí a necessidade de prudência e vigilância. Em todos os lugares há industriosos e entendidos conhecedores e psicólogos. Muitas vezes, porém, não passam de oportunistas prontos para o golpe do interesse inferior. Quantos escrevem livros abomináveis, espalhando venenos nos corações? Quantos se aproveitam do rótulo da própria caridade, visando extrair vantagens da ambição? Não bastam o engenho e a habilidade. Não satisfaz a simples visão psicológica. É preciso luz divina. Há homens que, num instante, apreendem toda a extensão de um campo, conhecem-lhe a terra, identificam-lhe o valor. Há, todavia, poucos homens que se apercebem de tudo isso e se disponham a suar por ele, amando-o antes de explorá-lo, dando-lhe compreensão antes da exigência. Nem sempre a luz reside onde a opinião comum pretende observá-lo. Sagacidade não chega a ser elevação, e o poder expressivo apenas é respeitável e sagrado quando se torna ação construtiva com a luz divina.
Raciocina, pois, sobre a própria vida. Vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual. Cegueira espiritual. Eu vou começar o nosso estudo até antes mesmo de fazer a leitura da passagem de Jesus, onde Lucas vem mencionando. Eu costumo, e dentro do campo do aprendizado contínuo, algumas percepções e algumas intuições nos chegam. Que uma coisa é ser detentor de conhecimento. Outra coisa é ter sabedoria. Eu acho que é um ponto muito importante dentro desse campo de estudo dessa lição. Porque nós temos na humanidade muitos homens detentores de conhecimentos em demasia, exaltados. Mas os sábios são poucos. Os sábios, tendo maior ou menor conhecimento, sabe como utilizar, sabe como se comportar, sabe como trabalhar com aquilo. A lição, ela nos chama muito a atenção com relação a isso. E nós veremos agora nesse estudo. A passagem que Lucas nos traz de Jesus é: vê, vírgula, pois, vírgula, que a luz que há em ti não sejam trevas. Vê, pois, que a luz que há em ti não seja trevas. É um ponto muito importante dentro do entendimento que nós devemos compreender. Porque, por vezes, quando nós tratamos, projetamos e planejamos estar aqui, nesse momento, num campo de prova e expiação, é óbvio que a semeadura que nós, de um certo modo, em algum momento, e seja em qualquer momento, nós fomos lá e semeamos, é óbvio que essa colheita, e claro, nós devemos nos comportar bem até com relação à colheita, por mais difícil que seja, por mais difícil que seja. Mas olhe, preste bem atenção. E por vezes, muitos homens aqui na Terra se veem detentores de luz, mas talvez utiliza-se de modo equivocado, que o faça levar às trevas. Nós podemos ver isso muito hoje no campo midiático. Pessoas extremamente poderosas, pessoas extremamente inteligentes, mas que se utiliza-se de maneira bastante duvidosas tudo que se detém. Principalmente no campo midiático. Principalmente pelos meios televisivos, meios do rádio, meios da internet, equívocos e equívocos e equívocos de talvez alguém ou algumas pessoas, ou se não todas, deveriam se utilizar toda a sua força e toda a sua capacidade e toda a sua luz para o bem ao próximo. Mas vamos ver, mano. Vamos ver parágrafo por parágrafo o que Emmanuel ele vem nos trazendo. A ciência e a sabedoria. Olha só, existe o conhecimento, mas existe a sabedoria. Inteligência e conhecimento. Intelectualidade e luz espiritual. Ou seja,
Uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa. Não é porque nós, de um certo modo, detemos algum campo que talvez a gente se especializa, e nós seremos, ao mesmo tempo, sábio e cheio de luz para continuar um trabalho. Para ser um trabalho sublime. Eu acho que essa é a palavra, um trabalho sublime. Vamos dar exemplos. Allan Kardec, em um momento da sua vida, ele renuncia a um campo na onde ele atuava praticamente mesmo, profissionalmente, para se entregar à codificação da doutrina espírita. Olha só. Nós temos grandes exemplos. Bezerra de Menezes, doutor Bezerra de Menezes, um grande trabalhador cristão, ávido de conhecimento, possuía títulos, mas trabalhava para o próximo. Esbanjava amor. Eurípides Barçanufo desencarna em tão tenra idade, né? Então tenra idade, muito novo, mas o tempo que desempenhou, dentro dos conhecimentos que lhe eram próprios, professor, e doava-se ao próximo. Então nós temos grandes exemplos de pessoas que se renunciam dentro das posições e dos conhecimentos que têm e utiliza-se desses recursos para o próximo. Então tomemos cuidado e vigiemos para que a luz que eu acho que eu tenho não seja trevas, não seja o abismo que está logo ali na frente. É trabalho contínuo. Mas vamos continuar. Porque Emmanuel, ele continua aqui de uma maneira muito eficiente para variar, né? Olha só. Geralmente, todo homem de raciocínio fácil é aqueles homens, tipo assim, nossa, tudo que fala para aquela pessoa, ela aprende. Fala para aquela moça, ela aprende. Opa, é rápido, ó. Raciocínio rápido, raciocínio lógico, aprende. Detentor, se não aprende rápido, pelo menos faz um corre e procura ter mais conhecimento. Então, olha só, ó. Geralmente, todo homem de raciocínio fácil é interpretado à conta de mais sábio. No entanto, há que distinguir. Nós temos experiências na atual encarnação que nos retrata esses fatos. Prestemos atenção. O homem não possui ainda qualidades para registrar a verdadeira luz. Daí a necessidade de prudência e vigilância. Ó, na onde que estão os principais missionários que passam pela terra aqui? Nós podemos citar vários nomes de mulheres, de homens que passaram ou que estão atualmente num campo de luta para o próximo, para o amor, para a bondade, para a caridade muito grande. Eu ando mencionando que, igual, por exemplo, esse campo de prova e expiação que os nossos irmãos gaúchos, ou para aqueles que residem lá no Rio Grande do Sul, estão passando, para muitos, provações e expiações, onde os mecanismos estão sendo utilizados para isso, mas isso não tira a bênção de Deus e de toda a espiritualidade num trabalho efetivo ali. Mas olha só o tanto de aprendizado que nós estamos tendo nesses acontecimentos, onde o campo do sofrimento é muito intenso, mas reparem,
o tanto de irmãos que poderiam, dentro do seu campo do conhecimento, dentro do seu poderio financeiro, dentro do campo que atuam na onde ele estiver. Quando o irmão ele se desloca de um estado para o outro, de maneira de doar, prestemos atenção nisso. Porque quando Jesus nos convida para o trabalho, é nesses momentos de gatilhos, de necessidades humanas, que nós somos convocados. Cada um e cada qual de um jeito. Mas prestemos atenção com relação a isso. Tem um surfista que juntou uma equipe para sair de um estado não perto, para ir até lá, para ajudar nos resgates. Mas peraí, a vida dele não estava sossegada lá? Ele não poderia simplesmente fazer um Pix? Ele não poderia? Não. Ele atendeu ao convite de Jesus dentro do campo que ele pode atuar. Olha que belo isso. Olha que belo. Inclusive, hoje de manhã, no estudo lá na estrada de Damasco, a lição foi a respeito de Marta e Maria, onde Marta, toda agitada por deixar o ambiente agradável a Jesus, na onde queria entregar uma boa comida, e Maria se pôs aos pés de Jesus para escutar e para aprender. E aí Jesus, quando indaga Marta, 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 o que fazes? Que correria? O que é isso? Faça igual Maria, escolha a melhor parte. O escolher a melhor parte é o compromisso que nós temos com o nosso próximo. Opa, nesse campo aqui eu consigo colaborar. Colaboremos. Fiquemos atentos com relação a isso. Porque os convites chegam para nós de maneira de gatilhos, muitas das vezes de provas e expiações. Então, quando a gente fala isso, se eu tenho condição, dentro do campo que eu atuo, dentro do conhecimento que eu tenho, de ser luz para alguém, que sejamos. Que sejamos. São as oportunidades que nos são dadas. São as oportunidades que nos são oferecidas. E apesar de tudo, de todo o campo de provas e expiações, todos nós somos plenamente abençoados pelo nosso Pai. Nós somos plenamente abençoados pelo nosso irmão e mestre. Nós temos um trabalho significativo para executar. Não encontrei ainda, Rangel. Está tudo certo. Porque a oportunidade vai chegar e bem provável que a gente vai se doar sem ao menos perceber. Sem ao menos perceber. Em todos os lugares há industriosos e entendidos, conhecedores e psicólogos. Muitas vezes, porém, não passam de oportunistas prontos para o golpe do interesse inferior. Qualquer semelhança, pela mesma condição que nós estamos vendo acontecendo lá no Rio Grande do Sul, na onde, que ao mesmo tempo que nós vemos irmãos prontos a contribuir, nós vemos, talvez por vez, dentro de um campo de pesquisa bem fina, irmãos querendo tumultuar. Olha só esse parágrafo do Emmanuel. Em todos os lugares há industriosos e entendidos, conhecedores e psicólogos.
muitas vezes, porém, não passam de oportunistas. Emmanuel pega mesmo aqui, oportunistas prontos para o golpe de interesse inferior, que é o interesse próprio. É o interesse próprio. Por isso que, por muitas das vezes, um acontecimento desse que está rolando agora vira uma disputa política. Porque uma disputa política é nada mais, nada menos do que de campo, por muitas vezes de interesse. Por muitas vezes de interesse. Não estou falando de governo, estou falando de política. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O campo político, o ataque gratuito, mensagens que não ocorrem, mensagens falsas, comunicação que chega de maneira fragmentada e faltando. Então, nós precisamos nos atentar muito com relação a isso. E, para começar, toda essa movimentação, ela não tem que ter nada disso. Ela tem que ter irmãos prontos para contribuir. Irmãos prontos para contribuir. Contribuição. Lembra que eu falei, né, de uma reportagem que nós assistimos a respeito de uma mulher que veio falando: eu vou ficar na minha barraca com a minha família, porque enquanto estou aqui, não estou tomando o lugar de alguém que realmente necessite lá. Opa, é o gatilho do trabalhador. É o gatilho do trabalhador, é o convite do Cristo. Com que você pode contribuir? Contribuirei. Contribuirei. É nisso que nós estamos conversando. É nisso que a lição nos traz. Uma lição muito sintonizada com todos os acontecimentos, mas, para falar a verdade, todas as lições que nós lemos desse conjunto de obras do caminho, verdade e vida, né? Linha de Luz, Fonte Viva, e tantas outras obras, né? Na assinatura de Emmanuel, nós vamos ter algo muito significativo de momentos em que estamos vivendo. Quantos escrevem livros abomináveis, espalhando veneno nos corações? Olha, quantas obras literárias nós temos que não vai alimentar nada. Na verdade, vai nos sugar. Na verdade, vai nos tirar do caminho reto. Emmanuel vem nos trazendo essa mensagem. Quantos escrevem livros abomináveis, espalhando veneno nos corações? Isso serve para as postagens de redes sociais, inclusive. Quantos se aproveitam do rótulo da própria caridade, visando extrair vantagens à ambição? O que será que nós estamos querendo quando nós entramos no campo da caridade? Da caridade gratuita, que é aquela caridade na onde você não quer troca. É a caridade que, inclusive, a própria doutrina espírita nos orienta a nós acostumarmos com a ingratidão. E está tudo bem. E está tudo certo. Porque o caminho da evolução de cada um e de cada qual é o seu caminho. É o seu caminho. Então, prestemos atenção nisso. Olha essa parte. Aproveitam do rótulo da própria caridade, visando extrair vantagens à ambição. O que eu, Rangel, quando me proponho dentro de um campo, seja ele qual for da caridade, será que eu estou querendo o quê em troca? Ou será que realmente eu, dentro da renúncia, estou indo de corpo e espírito no campo do trabalho? Jesus não nos disse que o campo é vasto, mas poucos são os trabalhadores? E aí? Na onde que eu me localizo nisso? Talvez toda conversa, todo diálogo,
em qualquer ambiente, e aí nós temos que nos preocupar com isso, é que ele seja da mais alta relevância moral. Nós podemos conversar e debater de tudo, mas nós não podemos esquecer da moral do Cristo com a gente. Não podemos esquecer da moral do Cristo com a gente. O quanto que eu estou disposto a mudar. O quanto que eu estou disposto a me entregar nesse campo do trabalho. Estou querendo algo em troca? Busquemos lá no fundo. Eu estou querendo algo em troca? Trabalhemos isso. Trabalhemos isso também. Não bastam o engenho e a habilidade. O engenho e a habilidade. Não basta o campo construtivista material. Não basta a habilidade e competência que eu tenho num determinado campo do conhecimento aqui na Terra. Não satisfaz a simples visão psicológica, que por vezes ela é muito rasa. Por vezes a gente quer, num campo de julgamento, inclusive, tentar entender e compreender o que se passa com o próximo. E olha, muitas das vezes, essa compreensão que parte de mim, ela é tão errada. E isso serve também de mim para mim. Nós precisamos ficar muito atentos nesse campo psicológico, procurar tratar, muitas das vezes, e colaborar com nossos irmãos no campo da saúde mental, porque olha aqui, não satisfaz a simples visão psicológica. Então, muitas das vezes, não é nem motivo de satisfação nesse campo. Vamos lá, ó. É preciso luz divina. Então, em qualquer item que nós estamos, né, inseridos, se nós não procurarmos a luz vindo do Pai, não é que vai ser em vão, mas vai faltar alguma coisa naquele momento, naquela encarnação que nós estamos trabalhando. Vai faltar alguma coisa. Nós vamos desencarnar e chegar no plano espiritual e lá, num simples despertar, nós vamos entender e compreender. Podia ter feito mais. Podia ter atuado mais. Podia ter ficado mais quieto. Podia ter escutado mais. Sempre vai ficar aquele negócio. Eu poderia ter feito mais. Isso já começa aqui no plano carnal. Eu, por vezes, nas experiências do passado dessa encarnação, sempre me remonta. Eu podia ter feito diferente. Mas é tanta bênção cada dia que nos é oferecido, porque no aprendizado das experiências já me faz crer que eu vou fazer diferente agora. Eu não vou titubear. Então é aprendizado. E por isso que nós estamos aqui. Não é só sofrimento, não. Não é só provação e expiação, não. É muita bênção. O Pai nos quer ver feliz. Apesar de todo o caminho que temos que trilhar. Ele nos dá essa oportunidade. É para isso. É para isso. Há homens que, num instante, aprendem toda a extensão de um campo. Então tá, eles têm uma facilidade muito grande, conforme já havia mencionado nós aqui.
conhecem-lhe a terra, identificam-lhe o valor. Há, todavia, poucos homens que se apercebem de tudo isso e se dispõem a suar por ele, amando-o antes de explorá-lo, dando-lhe compreensão antes da exigência. Nós, normalmente, eu falo nós como humanidade, nós temos uma tendência, e alguns, né, de correr sempre atrás de um campo. E aí vamos conversar um pouco a respeito disso. Nós sempre temos um campo aí para seguir, deixa eu ver qual é o horário. Perfeito. Nós sempre temos um campo, e vamos conversar a respeito disso na nossa vida atual, na nossa encarnação atual. Quando nós viemos aí, né? Crianças, depois adolescência, depois a fase adulta, mas nós temos um caminho ali, por vezes, né? Que a gente começa a pensar, o que que eu vou seguir na vida? O que que eu vou estudar para ter como profissão? O que que eu vou seguir? E aí nós começamos assim a raciocinar. Nesse momento de pensamento, talvez surja a ideia assim: nossa, eu tenho aptidão num campo do conhecimento e eu vou aproveitar para estudar ela, porque o salário desse campo do conhecimento ele é muito alto. Ah, eu vou seguir essa profissão, mesmo que eu não goste, porque ela dá muito dinheiro. Eu vou seguir. Espera aí, vamos raciocinar. Olha na onde começa, dentro dos nossos vícios de toda a eternidade, a proliferar ideias materialistas. Por vezes, por quase exceções, as pessoas falam assim: eu vou estudar nesse campo aqui, porque além de uma profissão boa, eu acredito que eu posso colaborar nesse campo aqui. Eu acho que eu consigo salvar vidas. Eu acho que eu consigo criar uma inteligência artificial que vai solucionar um problema crônico da humanidade. Eu acho que, olha, fiquemos atentos. Fiquemos atentos porque, mais do que esse campo materialista que nós temos um campo muito árduo da luz de se trabalhar para o próximo, para a luz de se trabalhar para a humanidade. Não pode, por exemplo, um profissional da medicina que trabalha num campo privado se ausentar de ajuda a um socorro a um irmão. Não pode. Mas como não pode, Rangel? Dentro do cristianismo, dentro de uma concepção, dentro de uma métrica moral, não pode. Agora, no campo materialista, isso por vezes é permitido. Nós temos o livre-arbítrio. Então, é nisso que Emmanuel está chamando a atenção da gente. Eu posso ser engenhoso, eu posso ter vários, através dos conhecimentos, vários pensamentos empreendedores. Me incomoda muito essa palavra empreendedor num sentido. O empreendedor somente no campo material financeiro. Isso me incomoda. Nós estamos aqui, nós todos, nós somos espíritos empreendedores, mas principalmente no caminho do bem, principalmente no caminho do ajuda e do auxílio. Ah, eu vou ser um empreendedor e vou ganhar muito dinheiro. Opa, calma, calma. Prossigamos no trabalho cristão, ou busquemos pelo menos isso. Busquemos e achareis. Isso já foi nos orientado também. Buscar.
Se eu não buscar, eu não vou encontrar. Eu tenho que buscar. A humanidade, cada um e cada qual, dentro da sua característica, dentro do seu campo evolutivo, dentro das provações que tem que passar, tem que buscar. Nem sempre a luz reside onde a opinião comum pretende observá-la. É interessante isso. Porque, por vezes, a gente vê uma pessoa humilde, humilde de bens materiais, inclusive, doando de si para o próximo. Uma pessoa que já não tem. O óvulo da viúva, o parábolo do óvulo da viúva. A pessoa que já não tem, doa o que tem para o seu próximo. Doa o que tem para os animaizinhos. Quantas vezes a gente vê pessoas em situações de rua, isso vê mesmo, e talvez dá do seu alimento para o cachorrinho que lhe acompanha. Nem sempre a luz reside onde a opinião comum pretende observá-la. Eu observo os grandes magnatas que, por vezes, de vez em quando, se põem a ajudar. Percebemos pequeninos, aos pequeninos, o grande e vasto campo de atuação na caridade. Sagacidade não chega a ser elevação. Sagacidade, ser sagaz, não chega a ser elevação. E o poder expressivo apenas é respeitável e sagrado quando se torna ação construtiva com a luz divina. Bom, Emmanuel está fazendo nós compreender de maneira direta que não há um ato aqui na crosta terrestre de trabalho dignificante que não tenha atuação na onde o produto final seja a luz divina. Prestemos atenção nisso. Emmanuel está nos trazendo isso. Então, cada um, cada qual, dentro do seu campo de trabalho, dentro do campo do trabalho, dentro do lar, dentro do trânsito que nós estamos aí dirigindo, em todas as oportunidades que nós temos. Sejamos luz. Sejamos luz. É isso. O convite de Emmanuel, que na verdade, há muito tempo atrás, já tivemos convites de vários tantos profetas, mas principalmente do nosso mestre, irmão e governador Jesus, sejamos luz. Mas uma luz moral, uma luz saudável. Raciocina, pois, sobre a própria vida. Emmanuel está muito direto aqui. Raciocina. Quem raciocina? Eu. Cada um de nós. Raciocinemos. Nos pusemos em algum momento a raciocinar do campo que eu estou atuando. Do campo que eu estou atuando. E olha, pode ser assim tão sutil. Antes um pouco de começar a reunião aqui, eu estava conversando com minha tia, com a minha irmã, a respeito de uma pessoa que toda vez que ia fazer um almoço, uma janta, alguma coisa de comer, mas fazia com uma alegria, fazia com atos tão saudáveis, gostava. Não, mas peraí, Rangel, você está falando que tem que gostar de fazer? Não, eu não estou falando que tem que gostar de fazer necessariamente falando, mas a gente já tem que deixar, por exemplo,
de lançar fluidos de negação. Nossa, eu vou fazer isso. Ai, nossa senhora, ai, eu vou trabalhar hoje. Nossa, não queria ir. Não quero ir. Nossa, vou chegar naquele ambiente tóxico. Nossa, e nossa, e nossa, e nossa. E aí os fluidos vêm tomando conta, e aí toma conta de si, aí toma conta dos outros. O quanto que eu posso doar para que isso não ocorra? O quanto? Dentro do esforço que me é próprio, o quanto que eu posso trabalhar nisso. Raciocina, pois, sobre a própria vida. E o último parágrafo. Vê com clareza. Porque muitas das vezes nós somos entorpecidos pela matéria. Essa matéria que normalmente nós, humanidade, gostamos bastante. Mas não esquecer que nós somos espírito. Porque o objetivo maior vai muito além da matéria. Vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual. Cegueira espiritual. O que seria essa cegueira espiritual? É dentro dos campos das vicissitudes que nós carregamos de longa data e que estamos trabalhando para exaurir, para despejar isso para fora, ela não se torne para nós essa cegueira espiritual. O que é uma cegueira espiritual? É eu não ter, muitas das vezes, mesmo tendo conhecimento, mesmo tendo habilidades, competências, mas eu não enxergar muito à frente do que eu posso atuar. E dentro do campo dos vícios que a gente carrega, eu não querer desvencilhar disso. É uma cegueira espiritual isso. A gente trava. O quanto que a gente pode trabalhar nisso? Cada um e cada qual responde por si. Conselhos sempre bem-vindos. Salutares. Salutares. Agora, e eu comigo mesmo? E eu comigo mesmo? Como que eu posso estar trabalhando, melhorando, atuando no campo tão vasto que Cristo nos convidou? A gente vai falar que é por falta de caridade, por falta de oportunidade de fazer caridade, que nós não melhoramos um pouquinho? Olha para o seu irmão do seu lado, olhe para a sua família, olha para os seus irmãos de luta, pelos amigos, pelos colegas, tantas pessoas necessitadas de tantas coisas. Será que nós não podemos dar uma cota de contribuição para um irmão nosso, uma irmã nossa? Será? Será? E olha, por vezes é tão pouco, por vezes é escutar, por vezes é prestar atenção, talvez é tão pouco e deixamos simplesmente passar. Simplesmente passar. Vou repetir o último parágrafo. Vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual. Nos atentamos ao aprendizado de Emmanuel, trazendo o cristianismo vivo para os nossos estudos. Compreendamos. Temos um campo muito vasto para trabalhar. Um campo muito vasto de trabalho. Graças a Deus.
nos abençoe sempre. Sempre nos abençoa. Vamos partir para o encerramento, mas eu quero abrir um campo aí. Quem quiser falar alguma coisa, fique à vontade também. Ô, Rangel, Oi. nessa lição a gente analisa muito e a gente vê que tem muito, assim, não é uma crítica nem nada, é só para questão de estudo. Mas a gente vê que tem muito ateu que vai bem por essa linha que a gente está estudando hoje, né? Que eles, por exemplo, eles veem uma pintura, falam, nossa, mas esse pintor é um gênio, que a pintura, as cores que ele usou foram as cores muito bem dispostas e não sei o que e tal. Aí ele vê uma arquitetura, nossa, a pessoa que projetou esse prédio aqui, essa construção, colocou umas linhas isso, umas linhas aquilo, não sei o que e tal. E vê uma máquina, nossa, mas que pessoa que inventou isso aqui, é uma pessoa isso, aquilo. Mas ele olha para a natureza e acha que aquilo ali não tem criador, acha que aquilo ali é obra do acaso, né? Então a gente vê que às vezes a pessoa que tem muito conhecimento não é uma pessoa sábia, né? Que é exatamente o que fala na lição. Às vezes a pessoa é cheia de conhecimento e com esse conhecimento ele acaba ficando, me fugiu a palavra, mas assim, ele ele acha que o todo-poderoso é o ser humano, que não tem nada além do ser humano, né? E a gente, com os nossos estudos, a gente vê que a gente é pior do que um grão de areia no meio do oceano, né? Com certeza, Fabiano. Nossa, muito, muito correto isso. E me deu um monte de gatilho para a gente até continuar isso tudo aqui, ó. Eu não sei, e aí, vamos lá. Nós temos um campo de conhecimento muito grande de vários cientistas, de vários trabalhadores, em todos os sentidos aqui na Terra. Essa semana, Fabiano, teve, e você deve ter acompanhado, você deve ter lido, tá? Teve uma, teve uma explosão solar, né? Que é a chamada tempestade solar, uma das mais fortes dos últimos anos. E o que é essa tempestade solar, né? É quando a crosta ali do Sol, num acúmulo de energia, ele entra em erupção. E aí ele joga um campo de energia muito grande, baseado nos íons, inclusive, né? E como nós somos um planeta, né? Estamos bem de frente ao Sol, esse campo, né, de energia magnética, inclusive, ele vem em nossa direção e ao adentrar dentro da nossa atmosfera, inclusive, Fabiano, é um ponto que você fez eu ter um gatilho agora, porque quando tem tempestades solares, principalmente os meios de comunicação, a tecnologia em si, tudo sofre. Por que sofre? Que aí eles não conseguem. O ser humano, detentor de todo o seu conhecimento, né, excessivo, ele não consegue corrigir uma falha que vai ocorrer quando há tempestade solar, que é o comprometimento da chamada ionosfera. Todo meio de comunicação via rádio, ele precisa da ionosfera para o sinal que é emitido refletir e voltar da onde tem que ir, você entendeu? Quando esse campo vem para cá, essa tempestade solar, ele compromete a estrutura da ionosfera, causando muito, mas muito, no campo material, prejuízo. E aí que nós entramos, ô Fabiano, no que você falou. O homem detentor de tanto saber e conhecimento, se considerando um sábio, olha, tem um criador, tem um criador muito maior numa engenharia que ainda, dentro do nosso campo do conhecimento, não é perceptível. E a tempestade solar gera umas maravilhas que eu acredito que talvez eu já tenha ido ver em espírito, espero eu,
ou em alguma outra encarnação, mas queria aí, de repente, encarnado aqui mesmo, acordado, ver pessoalmente as auroras boreais, esse tempestade solar que teve agora, teve a aurora austral, que é no hemisfério sul, tem a aurora equatorial, que é mais no centro, as auroras, a aurora é uma coisa muito linda, muito bela, é as bênçãos de Deus aí, ó, são os quadros, ô, Fabiano, são os quadros de Deus aí, ó, aquela pintura, o pintor quis mostrar isso, aquilo outro, mas olha Deus aí, a todo momento, mostrando as pinturas, as criações, as construções. As construções. É isso, Fabiano. É isso mesmo. Por vezes, o detentor de conhecimento se acha maior que o pai. Mas o pai, ele se atenta a isso. E olha, filho, continue o seu caminho. Você vai seguir ele, vai evoluir mais intelectualmente, muito mais moralmente. E aí sim, no despertar, vai ser belo. O despertar de toda criatura é belo. Vamos partir para o encerramento. A próxima lição, daqui 2 semanas, vai ser a de número 34. Não basta ver. Não basta ver. Na semana que vem, se Deus assim o permitir, nós estudo da primeira obra de Kardec, Livro dos Espíritos, primeira obra da codificação, e, novamente, antes da prece, que eu vou pedir para o Fabiano, vamos emanar fluidos salutares, fluidos benéficos para todos os nossos irmãos que estão passando por necessidades, pelas provas e expiações, enfermidades, doenças, por todo campo de prova. Sejam encarnados, sejam nossos irmãos também que se encontram desencarnados. Que seja elevado à espiritualidade, todos os fluidos benéficos, seja elevado aos nossos irmãos de todo o planeta, mas vamos elevar também para os nossos irmãos do estado do Rio Grande do Sul, que estão tão, assim, necessitados de força, de luz, de fluidos benéficos, perante as provas que estão passando. E é óbvio, seja levado novamente a todas as mães, que apesar desse segundo domingo de maio ser institucionalmente considerado o Dia das Mães, mas todo dia são os dias das mães. Todos os dias. Se nós temos aqui, no campo de prova e expiação no planeta Terra, mas nós temos missões. E as mães têm a maior das missões, com certeza. Com certeza. Se existem missionárias, essas são as mães, né? E que mães, em qualquer plano, seja no físico, seja no espiritual, recebam o nosso aconchego, recebam os nossos fluidos eternamente. Fabiano, faça a prece de encerramento para nós. Faço sim, Angel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Viviane, minha irmã. Obrigado, Chivanete. Obrigado, Patrick. Obrigado há pouco a Júlia, que esteve com a gente aqui. A Mirella, a Vitória, a Rafaela, a todos os seus que estão ao redor de vocês também. Seja levado a todos os nossos irmãos do YouTube. Que tenhamos um domingo abençoado, que sempre é, mas é só nós lutarmos melhor. E uma semana igualmente dentro do campo que temos que atuar, dentro do trabalho que temos que atuar,
trabalho moral, enfim, prossigamos. E se Deus quiser, semana que vem estamos aqui novamente. Obrigado. Uma boa semana a todos, um bom domingo, uma boa semana de trabalho para todo mundo, e até domingo que vem, se Deus assim permitir. Que assim seja, Fabiano.